Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje com o tema Como os animais podem refletir na saúde do ser humano. Esse tema vai mudar um pouquinho, do que a gente veio comentando durante as nossas aulas e a gente vai falar mais relacionado com saúde, não com doenças. Então, assim, a gente vai abordar como esses animais podem estar refletindo na melhoria de qualidade de vida do ser humano. Então, no Brasil, em meados de 1950, a doutora Nise da Silveira, ela utilizou animais para o tratamento de pessoas em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. E em 2011, Boris Levson também utilizou esses animais para tratar crianças que tinham alguma alteração. E hoje, nos últimos anos, a gente já observa que existem N tratamentos, vários tratamentos utilizando os animais para tratar, fazer uma terapia nessas pessoas que têm alteração física, psíquica, ou até alguma alteração comportamental também, alguma alteração emocional, que a gente pode observar muito hoje. A ecoterapia seria uma dessas terapias. Ela é uma terapia indicada com a utilização de equinos, de cavalos, aos quais as crianças, principalmente que têm autismo, crianças que têm síndrome de Down, elas podem estar fazendo esse tratamento, essa terapia acompanhada com esses animais. Para fazer essa terapia, é interessante ter outros profissionais junto do paciente. Então, interessante seria profissionais tanto da parte de fisioterapia, profissionais que possam estar ali entendendo um pouco do comportamento do equino também, para que essa terapia, em um período aí de uma vez por semana, durante 30 minutos, ela possa levar esse paciente a ter mais tranquilidade, menos medo, Ele começa a se expressar mais, interagir mais, se socializar mais com os seres humanos. Quais são os profissionais que aproveitam os animais para fins de tratamento? Então, hoje a gente observa que na medicina já vem crescendo em grande escala. Os fisioterapeutas, no caso da ecoterapia, nós veterinários também, a gente sempre tem que participar do check-up dos animais que vão participar junto dessas pessoas, dessas crianças, dessas pessoas especiais. Fonoaudiólogos que vão ajudar também a fala, na fala desses pacientes, quando eles estão junto com os animais, eles começam a desenvolver melhor, e aí os fonoaudiólogos vão estar ali para acompanhar, para melhorar a fala desses pacientes. E na parte de terapia ocupacional também, eles podem estar ajudando a interagir o ser humano, as pessoas que têm alguma doença, alguma alteração com os animais. Quem menos utiliza esse recurso de terapia com os animais seriam os psicólogos. E essa seria uma área que necessita bastante de interação entre o ser humano e os animais, porque principalmente naqueles pacientes que são autistas, que têm esquizofrenia, pessoas que têm fobias ou idosos. Então, poderia estar ajudando a aproximar mais esse psicólogo do seu paciente, e fazendo com que houvesse uma melhora na resposta do quadro desse paciente. Autistas, por exemplo, no meu consultório eu tive uma cliente que ela tem um filho autista, ao qual os médicos indicaram ela comprar um cachorro de uma raça específica. Acho que ele citou umas 2 ou 3 raças que seriam dóceis, comportamento mais tranquilo, e que são cães indicados para lidar com crianças mesmo. E ela optou por escolher um pastor de Shetland, que é uma raça que parece um collie, só que é bem pequena. E aí, como ela mora em apartamento, ela levava no consultório, e levava o filho também, o João. E ele, como autista, eu percebi que quando introduziu o animal na casa, ele teve uma socialização bem melhor, teve uma conduta bem melhor ao conversar com as pessoas, Ele começou a compreender
do que ele podia, o que ele não podia, as ajudas em casa, né, em relação ao cuidar da pacientinha, da cachorrinha. Então, isso faz com que eles interajam mais com as pessoas, criem mais responsabilidade, tenham menos medo. Isso pode ajudar bastante. Então, quais são os benefícios, né, que os animais de estimação podem trazer à nossa saúde, né, à saúde dos seres humanos? Eles são graciosos e bons companheiros, então eles fazem bem à nossa saúde, visto que hoje já existem hospitais que liberam as visitas a pacientes de unidade intensiva e semi-intensiva, como o Albert Einstein, e a humanização do tratamento e a interferência positiva desses animais vai interferir na cura, né, vai ajudar com que esse paciente tenha uma cura mais rápida, né, mais efetiva, porque eles passam afetos, né, passam sentimentos por serem companheiros, né, e aí às vezes o paciente está ali só, né, e gostaria muito de ver o seu cão, e isso pode fazer um bem tremendo, aumenta a imunidade, né, libera hormônios do humor, que são hormônios bons, né, e aí isso só tende a melhorar o quadro do paciente. Existem várias pesquisas que já estão no mercado aí e eles já comprovaram que os cães são amigos e eles melhoram a qualidade de vida das pessoas, né? E hoje a ciência vem melhorando a cada dia mais com as pesquisas, né? Pesquisas fidedignas, valiosas, né? Que são verdades em relação aos benefícios que os animais podem trazer na vida dos seres humanos. E quando a gente fala de crianças, a gente pensa assim, qual seria o impacto das crianças quando elas estão em contato com seus pets? Geralmente, a gente observa que em várias áreas a gente tem um desenvolvimento na saúde dessas crianças, elas melhoram bastante na socialização, principalmente nessas crianças que são especiais, como eu disse, as que têm Down, autismo, crianças que têm alguma alteração locomotora, então isso melhora bastante, né, o desenvolvimento. E existem alguns trabalhos que falam que a intervenção em sala de aula de um animal, de um cão, por exemplo, para com as crianças, estimula com que ela tenha desenvolver melhor em sala de aula. E esses animais, eles podem estar sendo introduzidos também em programas com crianças que são hiperativas, que têm déficit de atenção, crianças que muitas vezes podem estar melhorando, né, o seu aprendizado através da introdução de animais no seu ambiente de aprendizado, na sala de aula, seja na recreação, onde quer que eles estejam. O que os estudos, né, as pesquisas, as últimas pesquisas mostram sobre os humanos e os animais? Então, essa pesquisa eu achei muito interessante. Ela foi feita pelo Instituto de Walton, na Inglaterra, e ela faz pesquisas voltadas principalmente para a antroposologia, ou seja, o estudo da interação entre os seres humanos e os animais. Nesse estudo, a doutora Sandra McCune, ela é a cientista responsável pela empresa, né, por fazer com que eles produzam rações, petiscos e vários outros produtos para atender a necessidade de cães e gatos, e até mesmo aves e peixes, ou até equinos, e eles vão focar principalmente na necessidade nutricional dos pets e na relação e ligação que as pessoas têm entre os seus pets. Então, ela já tem uma visão bem mais aprofundada em relação à interação entre os cães e os seres humanos. E eu vou falar algumas coisas que ela citou como aprendizado em relação ao cão e o gato e o ser humano. Qual que seria, uma das perguntas feitas para a doutora, por exemplo, qual seria a diferença na interação dos animais com os seres humanos de 50 anos atrás e hoje em dia? Então, vamos lá. Antes, os animais, eles viviam fora de casa, a maioria das vezes nos quintais, né? E eles não eram um cão intradomiciliar, né? Não adentrava para dentro das nossas casas. Hoje, a gente observa que tudo mudou, as pessoas mudaram e eles consideram os cães como membro da família. Até porque eles comemoram aniversários, dão presentes, lazer todo é feito com o pet, então a pessoa se programa para
fazer algum passeio ou alguma viagem, então tudo é programado com o pet. A gente observa que existem pessoas que elas fazem tudo para agradar os seus pets. E o aniversário, eu já presenciei aniversário, já estive em um pet ao qual o cão ganhou um presente embrulhado no papel de presente e ele abriu o presente e ficou muito feliz. Então a gente observa que mudou bastante, né, de 50 anos para hoje, essa convivência e essa interação dos animais, dos cães, com os seres humanos. Essa proporção vem se tornando cada dia maior em relação a donos e tutores que têm cães e gatos. Por quê? Hoje a gente observa que eles oferecem uma alimentação bem completa e balanceada, a grande maioria, né, oferece uma alimentação completa e balanceada para os seus pets, e os cuidados relacionados com saúde, né, adequada para cães e gatos, eles aumentaram. E à medida que esses cuidados aumentaram, a gente observa que cães e gatos, eles têm vivido muito mais e melhor. Eu mesmo observo que a gente começa a visualizar não só tutores de cães, mas está crescendo bastante o mercado de tutores de gatos que levam e cuidam, né, direitinho, fazem vacina, vermífugo, castram, compram brinquedos variados e eles querem sempre entender um pouco melhor, né, dos seus pets para dar tudo da melhor forma possível para ter uma qualidade de vida melhor e ter uma longevidade, né? Tá. Os cães e os gatos, outra pergunta que foi feita, né? Eles aprenderam novas formas de se comunicar com seus donos? Na verdade, essa pergunta a gente acredita que ainda não, né? Não poderíamos dizer que, será que os cães e gatos eles aprenderam a se comunicar? Porque, na verdade, eu acredito que eles são excelentes em se comunicar com a gente. Eles já têm ferramentas perfeitas aí, o cão, principalmente. Ele está todo o tempo chamando a nossa atenção, ele está tentando se expressar com a gente. Então, assim, algumas pessoas... O que acontece? Eu acho que o problema está um pouco em nós, né? E como a gente lida com os nossos animais. Algumas pessoas elas são muito boas em ler seus cães, em entender a mensagem que ele tenta passar, e menos os seus gatos. Então, os gatos dão sinais mais sutis. Eles evoluíram mais para ficar solitários, apesar de que eles podem estar em grupos. Mas os cães, eles evoluíram para fazer parte de um grupo social. Que para eles é importante estar junto com o dono, sinalizar o que eles querem, né? O que eles estão sentindo, a harmonia em grupo, para os cães é muito importante. Então, acaba que eles, sim, a gente considera animais intradomiciliares, domesticados. O gato, acredito que ainda não podemos dizer que ele é totalmente domesticado, mas a gente observa que se você tira o instinto de predação deles, eles começam a se tornar domesticados, sim. Então, os gatos, cães e gatos, eles são fantásticos em ler nossa expressão, né? Claro, através de pesquisas, isso já é comprovado. E as pessoas, muitas vezes, elas não compreendem, né? Através das expressões de seus cães. E essas, muitas vezes, são mal entendidas, mas a gente está evoluindo. Hoje, existe muitas pessoas, muitos profissionais que estão voltados para essa questão na interação que o dono tem, o tutor tem com o seu animalzinho de estimação, existem profissionais que podem estar ajudando nessa questão também. Então, hoje a gente tem profissionais que são especialistas em comportamento do cão e do gato, veterinários. Aqui em Goiânia a gente tem a doutora Ingrid, que ela é especialista em comportamento do cão e do gato. Existem profissionais aí na parte de adestrar também, ao qual o tutor às vezes tem dificuldade de fazer xixi no local certo, né? Tudo isso. Então, a gente pode melhorar muito, estamos evoluindo, mas pode melhorar muito essa questão procurando e buscando ajuda profissional, tá? Ajuda correta. Então, como eu disse, às vezes a gente pensa, vou pegar um gato ou não, eu tenho criança em casa. Alguns trabalhos que eu vi falam que a partir dos 3 anos seria interessante você começar a introduzir, porque a criança não entende até então, como lidar com esse cão ou esse gato. E muitas vezes a gente percebe que o animal ele fica um pouco traumatizado. Quando a criança aperta muito, né, ele fica um pouco traumatizado. Então tem que ver com o seu
pediatra, né, de sua criança, qual é a recomendação para aquela criança, como que é aquela criança, o que aquela criança tem, para começar a introduzir algum animal. Então, os gatos, eles têm, sim, ferramentas para serem dóceis e criar conexões com os donos e crianças, só que eles são mais independentes. Eles são bons para ser pets se a gente tirar o instinto predador deles. Essa é uma questão que eu acho que é a mais importante em relação ao que a gente vem falando da interação dos cães e gatos com nós, seres humanos. Por quê? Porque eles criam uma amizade verdadeira. A gente observa que os tutores e os seus companheiros, né, eles têm uma amizade, os seus pets, eles têm uma amizade verdadeira entre si. E aí isso pode estar influenciando de forma palpável na socialização desses animais, levando o ser humano a se socializar com a comunidade como um todo também, né? Então, eles começam a se interagir mais quando eles têm pets com as outras pessoas, né? Com os humanos. Então, aprofunda as ligações dentro das comunidades. Eu acho bacana isso porque quando você sai, por exemplo, e vai passear com seu pet, seja cão, gato, porco, galinha, independente do pet que você tenha em casa, se você vai sozinho, é uma coisa. Se você sai com seu pet, a conexão com as pessoas é outra, totalmente diferente. Ontem eu estive conversando com uma colega minha e ela tem cães, ela tem 2, uma é adotada e o outro ela pegou pequenininho. Por que ela pegou esse outro pequenininho? Porque houve uma perda de um animalzinho na família, na casa, e ela ficou muito mal, e aí eu até recomendei, eu falei, interessante seria você pegar outro, porque para suprir um pouco, né, essa falta. E os pacientes, eles se tornam idosos, acaba que um cão vive em média até entre 15 e 18, depende do tamanho da raça, né, depende se é porte grande, porte pequeno, mas entre 15 e 18. Então, acaba que chega um momento que eles se vão também. E essa perca faz com que as pessoas fiquem muito mal, muito frustradas, até mesmo entrem em depressão. Então, interessante às vezes, introduzir outro pet. E o que ela me disse é que quando ela sai, né, na rua, as pessoas começam a perguntar, né, como está fulano, o nome do cachorrinho, né? E aí, ou às vezes quando você sai com o seu animal, você começa a conversar. Se você sai sozinho, você não conversa com ninguém. E aí a pessoa também não chega em você para conversar. E você sai com o seu cão, seu gato, qualquer animal que seja, eles começam a perguntar mais, interagir, perguntam do pet, do animal, e depois começam a se comunicar com vocês. E aí, isso faz com que as pessoas se tornem mais socializadas. Então, isso é um ponto positivo. Acho que um dos principais pontos positivos seria esse, a interação, né? O fazer atividade, sair, passear, isso já é uma mudança na rotina de vida de ficar só isolado. Isso eu percebo principalmente nos dias de hoje, porque as pessoas são mais conectadas através da mídia social, estão bastante desconectadas socialmente, né? Então, mesmo que eu estou falando de saúde hoje, a depressão a gente tem que ficar atento, porque a saúde das pessoas que se isolam se tornar depressivas, né? Então, assim, interfere bastante na saúde, porque elas podem se tornar depressivas. Então, os animais, eles além de ajudar nessa interação, eles ajudam a curar doenças, a evitar que a pessoa tenha uma depressão ou fique doente, tá? Então, falando de saúde, aí o pet ele diminui a depressão e eu acredito que a tristeza, né, com certeza vai embora com mais facilidade. A convivência com esses cães, ela reduz a sensação de solidão, ansiedade e depressão, principalmente nos idosos. Eu atendo bastante paciente que é de tutora idosa, de tutor idoso, e eu vejo que, assim, eles vivem numa casa enorme, e só tem eles e o pet. Às vezes é uma senhora e um cão, ou uma senhora e alguns gatos. E isso faz com que eles sejam pessoas melhores, que eles tenham uma rotina, que eles comecem a conversar com o pessoal da pet shop, ou comecem a interagir mais, vá ao veterinário. Então, isso faz com que eles tenham uma rotina de vida
bem menos solitária e faz com que reduza a sensação de solidão, né, de ansiedade e depressão. E, em contrapartida, as pessoas que estão em convívio com seus pets, elas aumentam os hormônios como a ocitocina, prolactina e serotonina, que são os hormônios considerados do bom humor, né, os hormônios que melhoram o humor. A serotonina, por exemplo, ela está influenciando principalmente no sono, na felicidade, na pessoa estar alegre, feliz, né? E aí isso faz com que elas não tenham aquela alteração de humor. Elas tendem a ficar mais felizes, não ficar tão bipolar, tão alterada, né? Então isso melhora bastante a circulação desses hormônios no organismo, quando em presença de seus pets. Os benefícios que eles podem estar trazendo em relação à saúde mental e física seria que as pessoas que costumam a ter cachorros, elas começam a se exercitar mais. O que acontece? Se você tem um pet, principalmente quem mora em apartamento, ela sempre vai ter que descer. Tem clientes minhas que ligam, quantas vezes eu tenho que passear, tenho que descer. Ela sempre vai ter que descer com o seu pet, principalmente o macho, ele tem uma necessidade maior de urinar, né? Então ela vai ter que descer com o seu pet para começar a fazer aqueles passeios para que ele, né, não dê problema, alterações renais, urinárias. E isso já é comprovado, né, que essas pessoas, elas começam a exercitar mais, a caminhar mais, a interagir mais, às vezes vão em parques, levam seus cães, começam aquela interação. E aí fica, né, influenciando tanto na mente dessas pessoas que começam a ter uma comunicação melhor, começam a ter uma rotina melhor de passeios, né? E aí isso tende a melhorar a parte física também, né? Como atividade para seus donos, principalmente os idosos. Eu digo aí que a pessoa idosa, se ela faz uma leve caminhadinha com o seu pet, já melhora bastante a circulação, né? Então ajuda bastante, principalmente nas pessoas que são idosas e têm um pet ao qual eles fazem alguma atividade com o seu pet, seja uma leve caminhada, né, ou às vezes até um passeio mais longo. Então, o ônus para nós seria aprender a melhor forma de expressão e comunicação desses cães e gatos para conosco. Por quê? Porque se a gente aprende isso, a nossa qualidade de vida vai lá em cima, porque você começa a observar a expressão que seu cão e seu gato passa para você e você se frustra menos. Porque tem uma questão, não sei se eu vou falar mais adiante, que quando você tende a ficar mais ansioso, você passa essa ansiedade para o seu pet também. Então, a gente tem que aprender a melhor forma de expressão deles, a se comunicar melhor com eles e para que isso possa influenciar na saúde não só dos pets, mas na nossa saúde também, né? Eles estão tentando se comunicar conosco o tempo todo, de como eles sentem, do que eles querem, basta a gente compreender. E eu percebo que realmente existem tutores que têm uma grande dificuldade de comunicação com o seu pet. Muita. Eles querem muito ter um pet e, assim, eles querem cuidar como se fossem filhos mesmo. A questão da humanização, eu não vou falar muito aqui, mas até que ponto a gente tem que tratar o cão como cão e não humanizar? Isso é um caso que acho que é um pouco polêmico, porque muitas vezes as pessoas, sem perceber, elas humanizam muito, né? Então, assim, a gente cuida, trata bem, às vezes muitas pessoas, né, consideram como os filhos mesmo, porque não tem um membro da família que seja filho, mas tem o pet. Mas tem um limite ao qual a gente tem que saber respeitar, porque às vezes a gente pode prejudicar a nossa própria saúde. Eu estive com uma cliente numa clínica de um colega semana passada, e aí eu estava sentada só acompanhando a conversa, porque ele falou, não, doutora, fica aí, acompanha com a gente. E a proprietária disse que não estava bem e que precisava procurar um psicólogo, né, uma terapia, porque ela sentia muito mal da cachorrinha dela, que tem problema, acho que renal, não comer. E aí ela quase chorou relatando isso, e aí eu vejo que eu, né, até conversei com ela, eu falei, olha, acho interessante realmente procurar uma ajuda, porque em primeiro lugar a gente tem que estar bem, porque senão a gente não consegue passar isso para os nossos cães, a gente adoece e eles adoecem também, tá? Isso foi legal, porque a doutora falou o seguinte, em relação às pessoas que têm demência. As pessoas que têm demência, elas tendem a não se alimentar, não sentir fome, né? Então, eles começaram a fazer um trabalho com pessoas que têm demência em asilos ou casa de apoio, né?
e eles colocaram um aquário para eles se alimentarem, esses peixes. E à medida que eles iam alimentando esses peixes, eles ficavam tão focados que sabiam os horários certinhos de comida, acabava que eles comiam também. Então, isso mantinha o peso dessas pessoas que tinham demência. Achei bacana, né? Ah, não quero um pet, não quero um cão, um gato, um porco, uma galinha, mas um peixe seria interessante. Já é uma terapia, já ajuda bastante. Esse aqui eu achei bem interessante, pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, que desenvolveu um projeto social, que é a terapia com cães. Quando ela é só com cães, ela é chamada de sinoterapia, que seria para auxiliar no tratamento, né, das crianças com necessidades especiais. E aí, esse projeto, ele surgiu, acredito que em 2016, ao qual o pessoal do Corpo de Bombeiros começou a fazer essa interação das crianças com necessidades especiais, né, através da Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, que é a APAE, e a Escola Municipal, né, do município lá, que é Múcio Teixeira Júnior, em Campo Grande. E aí eles dizem o quê? Que o interessante dessa sinoterapia é a gente sempre fazer um acompanhamento, né? O veterinário tem que estar acompanhando esse cão, e esse cão tem que ser treinado, ele tem que passar por vacina, vermífugo, acompanhamento veterinário de um check-up, e ele também tem que ter todo o acompanhamento comportamental. Por quê? Não é qualquer animal que pode fazer parte dessa sinoterapia. Até porque as crianças, elas fazem barulhos diferentes, às vezes elas têm uma expressão diferente, fala mais alto um pouco, então os cães têm que ser cães dóceis que possam ser domesticados para esse tipo de atividade. Geralmente em torno de meia hora, no máximo 1 hora, né? E eles começam a interagir devagar, a criança vai passando a mão, vai conhecendo, até ela perder os medos. Então isso influencia muito no instinto de crianças que têm muito medo, começam a perder medo, começam a socializar mais, começam a desenvolver a fala, começam a ficar mais felizes, mais animadas, e aí começam a desenvolver melhor o seu tratamento, né? Porque elas podem muitas vezes estar ali em uma fisioterapia, em uma fonoaudiologia, né? E aí elas começam a desenvolver a fala, e tudo isso pode influenciar. Achei muito bacana esse trabalho já tem divulgação no Brasil, o pessoal já sai ministrando palestras falando sobre esse trabalho. Acho que a iniciativa foi excelente e eu acredito que tende a ajudar muitas crianças, né? E os pais ficam muito felizes quando tem essa interação. Tá. Outra parte que ajuda na questão da saúde seria que os cães e gatos, eles reduzem o estresse. Tem um estudo em Nova York que fala que a maior tranquilidade foi atingida em um experimento ao qual tinha o esposo, a esposa e o pet, e a esposa e o pet somente. Então, quando a esposa estava apenas com o pet, ela ficou mais tranquila, né? E aí o estresse tende a diminuir, porque eles passam maior tranquilidade para seus tutores. Existe outro estudo, através da Science Reports, ao qual os cientistas da Universidade de Linköping, na Suécia, constataram que os donos de animais de estimação estressados passavam esse estado para seus cães, né? E isso foi medido através dos níveis de cortisol, tanto dos pets quanto dos seus donos. Então, é o que eu tinha dito antes. Estamos aqui falando de melhoria na qualidade de vida, na saúde, né, do ser humano como um todo, através desses pets, mas a gente tem que sempre pensar em passar a maior tranquilidade possível para eles. Donos ansiosos, tutores ansiosos, cães chegam para a gente no consultório muito agitados. A gente vai escutar o coração, eles estão muito agitados, estão bastante alterados, e aí pode desenvolver uma taquicardia, né, alterações mais graves. Então vamos tentar passar o menos de estresse, de ansiedade possível para seu pet. Eu sei que nos dias de hoje é muito complicado, é muito difícil, né, a gente vive uma rotina corrida, mas vamos dar uma desligada, né, vamos ser mais sereno. Tem trabalhos que citam, que eu achei bastante interessante, que você pode estar fazendo outros tipos de terapias, você mesmo, para melhorar o seu estado de ansiedade.
né? Às vezes pode fazer uma yoga, pode fazer alguma outra atividade, um exercício físico que possa estar melhorando e reduzindo seu estresse. Com isso, você pode, né, tá sempre evitando passar essa ansiedade para o seu pet também. Tá. Os pets, eles também diminuem o risco de alergias em crianças. Eu lembro que quando eu era criança, a minha tia, ela não deixava a minha prima ter contato com os cães, mas na verdade a minha prima tinha bronquite. Aqui no caso de asmas, vai ajudar bastante, porque eles começam a desenvolver o contato, a imunidade começa a ser estimulada, o qual o contato com o antígeno que está ali no pelo ou no cheiro de urina do animal começa a estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpos. E aí você começa a ter uma resistência maior. Diminui bastante o risco de alergias em crianças. Então, alguns pais ainda optam por não ter animal, né? Porém, a gente já sabe, já é comprovado que esses animais podem reduzir os riscos de alergias. Esses trabalhos, por exemplo, pesquisador da Universidade de Windsor, eles relataram que 33% das pessoas, das crianças que foram avaliadas, que tiveram bichos, tiveram menos chances de desenvolver alergia, né? Então, o sistema imunológico foi mais forte, mais desenvolvido, porém, isso não ocorre com os adultos que já sofrem de alergias, tá, pessoal? Quem já tem o sistema imunológico já está desenvolvido, então acaba que ele já teve o contato com o alérgeno, ele já é uma pessoa alérgica, então aí eu acredito que teria que ser uma imunoterapia, né? Eu tenho um irmão que ele é alérgico e ele fez, quando novinho, imunoterapia e melhorou super bem. Então, assim, acho que o interessante seria na fase de criança mesmo. Então, o cão ou gato, qualquer animal que você tenha como bichinho de estimação, ele faz bem para o coração. Existem pesquisas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, ao qual eles citam que criar um bicho em casa ajuda a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o nível de triglicerídeos. Não só por você estar produzindo hormônios bons, né? Mas também porque quando você tem um pet, acaba que você tende a fazer uma atividade, né? Algo, você tá ali ou buscando uma comidinha ou fazendo algo, então você não fica tão parado. Então, a pressão sanguínea melhora, né? O colesterol abaixa, colesterol, triglicerídeos. Então, foi um trabalho feito pelo Instituto Nacional de Saúde. Eles ajudam a detectar câncer. Eu achei muito interessante essa parte. Eles podem ser úteis aos donos e médicos na detecção de câncer em diversas regiões do corpo, como a pele, bexiga, pulmão, mama, ovário e colo. Por quê? Porque existem algumas raças, pessoal, por exemplo, o Golden Retriever. Esse aqui é um Golden Retriever, ao qual eles tendem... Esse aparecendo mais um Cocker, né? Tá. Ele é uma mistura de Cocker com Golden. Mas ao qual o Golden, por exemplo, Golden Retriever, Labrador, eles têm um instinto farejador melhor, tá? E eles são destinados a farejar, e isso fez com que eles desenvolvessem esse instinto para farejar o local onde tem doença, né? O local onde tem alguma espécie de tumor, alteração, eles têm uma precisão de 80% a 90%. E aí a gente pergunta por que eles têm esse instinto e nós não desenvolvemos esse instinto, né? Eu acredito que eu falo nesse slide. Então, no campo da saúde, se a gente treinar adequadamente, a gente tem convertido melhor os cães como um alerta para pessoas, né, com câncer, neoplasias, tumores, né? E isso faz com que, através da liberação de feromônios, pelo suor, esses cães sintam e detectem, né, os pacientes que têm um câncer, porque eles são muito eficientes em detectores do câncer. Aí a diferença seria que os cães, eles têm 30 milhões de receptores olfativos no focinho, e nós temos apenas 5 milhões desses receptores no nariz, né? Então, eles detectam até compostos orgânicos voláteis que são liberados através da respiração do ser humano.
Eles ajudam no emagrecimento, isso eu já tinha comentado, a questão da atividade, né? O Instituto Nacional de Saúde também vem com esse trabalho, com essa pesquisa, né, nos Estados Unidos, onde os responsáveis pela saída diária são menos propensos à obesidade, se comparados com quem não possui animal de estimação. Então, isso a gente já vê bem claro que melhora e ajuda bastante. Aqui eu coloquei alguns animais. Aqui, se a gente observar, a tartaruga ela não vai ter um ritmo, né, de atividade, porque eu lembro de um professor falando lá na UFJ que quando você faz o exercício tem que ser um exercício ao qual você tenha um desgaste ali da musculatura para você ter uma perda, né, de peso e ter aí melhorias tanto na parte de circulação quanto na parte de perda de peso mesmo. Mas aqui eu acredito que tem uma interação. Esse é um cara americano que resolveu sair com a tartaruga para dar um passeio, né, com as tartarugas. Aqui a gente já percebe que o Bulldog ele já é bem musculoso, né, então ele gosta bastante de passeios e acho que é um cão bem ativo, e a gente realmente percebe que quem tem Bulldog gosta muito de passear. O ruim é quando o Bulldog tem alergia, né? Alergia de pele, não pode ir à grama. Aí chega os tutores, mas ele ama passeio. Aqui com o Ganso, uma tutora, acredito que de São Paulo. Aqui eu achei bonitinho o tutor passeando com o porquinho. Então, assim, independente do seu bicho de estimação, só o passeio, a interação, ver pessoas, conversar com pessoas, né, já estimula bastante. O outro trabalho diz que os gatos reduzem o risco de AVC, de acidente vascular cerebral, infarto e outras doenças cardiovasculares, né? Fez-se um trabalho por 20 anos pela Universidade de Minnesota, com quase 4.500 pessoas, e percebeu-se que aqueles que não criavam os bichanos, que são os gatos, né, tiveram um risco de 40% maior de morrer de ataque do coração e 30% maior de perder vida por uma doença cardiovascular em relação aos donos dos gatos. E aí esse resultado foi percebido apenas entre as pessoas que tinham essa espécie, que foi no caso dos gatos, né? Não incluíram os donos de cães, que provavelmente a gente ia ter uma resposta muito boa também. Então, os gatos, eu acho eles bem plenos, bem serenos, né? Eles reinam mesmo, e eles ajudam a relaxar e reduzir a ansiedade de seus criadores. Muitas pessoas não gostam de gatos. O que acontece? Algumas desenvolvem alergias mesmo, já tive colegas que às vezes iam em casa e aí eles começam a espirrar mesmo, tem alergia do gato, muito provável que quando pequenos não tiveram muito contato. Mas quem gosta de gato, quem é gateiro mesmo, e percebe, tem aquela conexão que eu disse no início, eles conseguem compreender totalmente o que o seu gato quer, o que o seu gato está dizendo, um olhar. Eu tive gato, eu perdi meu gato, acho que tem uns 2 anos, e assim, tudo que eu aprendi de gato foi com ele. Então eu acho que eles têm umas expressões que só quem é o dono que vai entender realmente. E por isso que muitas pessoas chegam nas casas e elas, não gosto de gato, gato solta pelo, gato passa doença. Tem que pensar que eles estão ali naquele ambiente para fazer o bem, não só para si, porque eles estão ali se alimentando, estão bem cuidados e tudo mais, mas eles fazem bem para a pessoa que é tutora, para o dono, né? Então a gente tem que sempre respeitar essa questão, tá? Eles ajudam contra a asma, eu já havia dito, né? Aqui tem um trabalho da Universidade da Virgínia, o qual mostrou que crianças que são criadas em contato com eles têm maior resistência ao desenvolvimento da asma, né? E ao conviver com esses animais, o sistema imunológico é mais forte, né? E há menos risco de ter problemas alérgicos. Está provado que o desenvolvimento de sentimentos e compaixão, a empatia entre os seres vivos estimula o sentido de responsabilidade e os torna mais sociáveis quem tem esse contato com os pets. Lembra que eu disse em relação às crianças? As crianças elas começam a ter mais responsabilidade, elas começam a ter menos medo e elas começam a interagir mais, se tornar mais sociáveis. Então, assim, para qualquer criança, em especial para um filho único, um gato pode trazer uma imensa companhia e fazer surgir uma amizade para a vida toda, tá? E essas são menos propensas a ter alergia. Então, isso já está provado cientificamente.
Resumindo aqui, eles nos alegram quando temos um dia ruim, eles nos enchem de amor no momento em que nos sentimos mais sozinhos, eles nos desenvolvem um desejo de viver quando acabamos com um parceiro, por exemplo, entre outras coisas que eles fazem por nós. E os especialistas do Kennel Club, que é um dos clubes, né, mais famosos dos Estados Unidos, é um clube que ele tem toda a especificação de raças, de todas as raças. Se vocês digitarem lá, o Kennel Club, ele vai falar cada característica, tamanho, porte. Quando você quer confirmar, por exemplo, muitos tutores perguntam: meu animalzinho, ele é puro? Meu cachorrinho, ele é puro, doutora? Chega lá com 1 mês, 2 meses, ele é puro? Eu falo, não posso dizer se é puro ou não, porque ele ainda tem que crescer, se desenvolver, né? Vai passar. Mas se você for analisar medidas e analisar a cabeça, eu já consigo observar, mas muitas vezes eu não falo. Alguns tutores, eles sentem mal quando você fala que o cão não é puro. Mas eu comprei como puro. Então, assim, tem que saber lidar com tudo isso também. E aí o Kennel Club, ele vem para esclarecer tudo isso. As medidas estão ali de tamanho de cabeça, altura, de cada raça. Então, o importante não é se é raça pura ou não. O importante é que você desenvolveu aquele afeto, aquele amor, você cuida e ele está te ajudando de uma forma ou de outra. Então, eles reduzem a ansiedade em pessoas que enfrentam situações estressantes, eles ajudam a parar de pensar em seus medos e a dar-lhe paz. Então, existem trabalhos que citam que pessoas que dormem mais próximas aos seus pets, elas sentem menos medos, ficam mais tranquilas e evitam de ficar pensando em problemas. Antigamente, há tempos atrás, eles relatam que os cães, eles já estavam nas nossas proximidades, eles já tinham um contato próximo com o ser humano e acabava que muitos usavam os cães como aquecedores, né? Na época do frio, dormiam próximo dos cães para se aquecerem. Gente, foi isso. Eu acredito que tem muitas coisas a serem ditas nessa parte de relação dos cães com os seres humanos, principalmente, mas hoje a gente vê que não só os cães, existem outros animais que estão fazendo, né, a interação aí entre os seres humanos e isso está dando super certo. Esses dias eu vi uma reportagem, um veterinário de São Paulo, ele pegou uma mini cabritinha, acho que da chácara, da fazenda dele, e levou para a cidade, porque acho que ela estava precisando de mais cuidados, de mamadeira e tudo mais, e acabou que ela foi ficando, ela se sente como cachorro, e ela anda nas ruas de São Paulo de coleira, toda bonitinha, achei bacana. Existem outros animais que a gente às vezes não observa, eu coloquei no início da imagem um porquinho, então tem pessoas que criam animais exóticos e que eles são os seus companheiros, né, eles que passam essa tranquilidade quando o dono chega em casa após o trabalho, né, eles que passam essa alegria, essa interação, e isso pode estar influenciando em muitas outras doenças também, né, que o ser humano acaba que ele tende a ficar mais feliz, mais alegre, principalmente na questão da depressão que eu disse, né, a depressão, ela é um estado de solidão tremendo, solidão profunda, e você tendo um animal, um pet, você pode estar superando isso de uma melhor forma possível. Tá? Seria isso e obrigada por tudo aí. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente sempre está respondendo as perguntas lá na teleconsultoria também, tá bom? É isso.